A partir de agora, você vai ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação: Emílio Alarcon. Ordem e Progresso. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM. Hoje é dia 26 de agosto de 2018, começando mais um programa Ordem e Progresso. Estamos aqui com o nosso co-apresentador Robson Augusto, professor Robson Augusto, patriota senhor Antônio, da equipe O Pesadelo de Qualquer Político, presente aqui conosco. Um abraço aqui para o nosso comandante-geral aqui da mesa, Geraldo, sempre aqui fortalecendo. Boa tarde, Robson, mais uma vez. Estamos aí. Boa tarde, Emílio, boa tarde para todos aqui do estúdio e principalmente uma boa tarde especial para o nosso ouvinte. Mais uma vez estamos aqui para discutir o cotidiano e as semanas estão ficando cada vez mais importantes, mais complicadas à medida que se apresenta, que se aproxima ao pleito presidencial. Vamos falar disso, fique com a gente. É isso aí, notícias da semana, vamos lá. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. E agora, Emílio Alarcon e seus convidados debatem os assuntos mais importantes da semana. Começando aqui com a notícia do Globo. O Globo de 23 de agosto. Pesquisa do Ibope divulgada nesta segunda-feira aponta os seguintes percentuais de intenção de voto para o governo do Rio de Janeiro. Romário Faria, Partido Podemos, 14%. Eduardo Paes, Democrata, 12%. Antony Garotinho, PRP, 12%. Tarcísio Mota, PSOL, 5%. Índio da Costa, PSD, 3%. Pedro Fernandes, PDT, 2%. Márcia Tiburi, PT, 2%. André Monteiro, PRTB, 1%. Deise Oliveira, PSTU, 1%. Marcelo Trindade, Partido Novo, 1%. Wilson, juiz federal, ex-juiz federal. É o Wilson Witzel. Isso. Aqui não está o sobrenome dele. Está o Wilson, ex-juiz federal. PSC, 1%. Luiz Eugênio, PCO, 0%. Agora, pessoal, o que me preocupa é esse resultado aqui, ó. Brancos e nulos. 35% da população entrevistada nessa pesquisa falou que ia votar branco e nulo. Não sabe ou não responderam, 11%. Você vê que só a soma, Emílio, dos brancos e nulos dá mais gente que a soma dos dois primeiros candidatos, Romário e Eduardo Paes. Exatamente, já dá 46% se somar os brancos e nulos. E quem não sabe opinar. Isso é triste, porque a pessoa não exerce a sua cidadania, não vai votar, se abstém do voto, ou vota branco, vota nulo, e com isso você... É importante que o ouvinte saiba que se você fizer isso, você não pode reclamar da falta de saúde, da falta de segurança, da falta de educação, de tudo de errado, da corrupção, porque você não está exercendo o seu direito, Você não está fazendo a sua parte. Você ajuda o político ficha suja, que já está no poder, a continuar no poder. É menos um voto contra ele,
Você acaba deixando de eleger pessoas boas com esse pensamento, né? E no atual quadro aí que o Brasil se encontra, você complica mais ainda a coisa, porque não vai mudar nada se você votar branco e nulo, vai continuar, vai piorar. Você está ajudando o inimigo se você fizer isso. Emílio, 11% não responderam à pesquisa, somando com os brancos e nulos, dá 46% da população carioca não tem candidato. Continuando aqui, notícia da revista Sociedade Militar do dia 23 de agosto. Canalhas, ninguém dos direitos humanos. Bolsonaro comparece ao sepultamento de militar falecido no Rio de Janeiro. Militares do Exército que faleceram em combate contra criminosos nesta segunda-feira, dia 20 de agosto, são enterrados em localidades humildes, distantes da região metropolitana do Rio de Janeiro. Os dois são sepultados nas proximidades da residência de suas famílias, em Japeri e Engenheiro Pedreira. Dezenas de militares das Forças Armadas compareceram ao sepultamento. Nenhum representante de entidade de direitos humanos, defensores de negros ou pobres apareceram. Jair Bolsonaro chegou discretamente e subiu a pequena colina no momento em que já se ouvia o toque de silêncio. Nas proximidades da cerimônia, o candidato a presidente da República permaneceu quieto, falou rapidamente com a imprensa somente quando ia embora. Disse apenas que, se for presidente, os militares só agirão nesse tipo de missão se tiverem segurança jurídica. Os jovens que faleceram o fizeram em favor de uma sociedade que insiste em olhar os militares com desconfiança, que teima em não reconhecer o que fizeram e ainda fazem pelo nosso país. Os dois são verdadeiros heróis, mártires, que arriscaram suas vidas sem hesitar. Não usaram sua condição social ou etnia para conquistar algum tipo de vantagem ou ingressar nas unidades de elite das quais faziam parte. A propósito, eles são negros. Não que isso faça qualquer diferença para qualquer militar. Em seus poucos anos de vida, Fabiano e João Victor demonstraram maior coragem e honradez que a maior parte de raça de víboras marginais políticos que por muitos ainda são exaltados como salvadores da pátria, mas que na verdade são os responsáveis pela maior parte das desgraças que hoje assolam a nossa sociedade. Quantas lágrimas mais? Quantas mortes de pessoas honestas? Quanto tempo mais será necessário para que as coisas mudem? É tempo de acordar, é tempo de alargar os passos, de lutar por aquilo que se acredita. Pois é, Robson, essa é uma notícia triste, né? Perdemos 3 militares das Forças Armadas essa semana e o que boa parte da população não sabe, não entende, né? É que independente de esquerda ou direita, o militar, né, ele morre por todo o país, por todos os cidadãos brasileiros, seja em conflito interno ou externo. Ou seja, se precisar, a gente vai lá e morre por toda a nação, independente de esquerda ou direita. Eu, como militar da reserva, sei muito bem disso. Emílio, falar aqui hoje no programa Ordem e Progresso que outros candidatos a presidente da República tivessem comparecido lá no sepultamento desse militar. Foram 3 militares que faleceram essa semana, mas nós somos obrigados a mencionar o nome do único que compareceu. Gostaria que Alckmin, gostaria que Boulos, gostaria que Daciolo, gostaria que todos os outros, Marina Silva, gostaria que todos os outros comparecessem ao sepultamento desses homens que deram a vida pelo seu semelhante. Gostaria também que se iniciasse nesse momento uma comoção geral aqui no estado do Rio de Janeiro, que as pessoas fossem para as ruas pedir paz, que as pessoas fossem para as ruas demonstrar sua indignação contra o que está dizendo aqui, ó, a canalha corrupta que governa esse país há décadas. Mas, infelizmente, sinto em dizer que para todo mundo parece que não aconteceu nada. Parece que está tudo a mesma coisa, que não morreu ninguém, que não morreram pessoas honestas. Exato. A população tem que estar caminhando, né, lado a lado com os militares, né, com as forças armadas, forças auxiliares, né? E parabéns aí ao candidato Jair Messias Bolsonaro por esse ato, né, de comparecer, de prestar aí a solidariedade aos militares, né, aos familiares dos militares que foram assassinados aí, executados em combate, né? Morreram em combate, né? Foi em combate, mas
não deixa de ser uma tragédia, né? É interessante que durante o sepultamento, exatamente no momento que esse candidato estava chegando, estava tocando um hino evangélico que dizia assim, os guerreiros se preparam para a grande luta. Muito interessante, né? Bem a ver. É óbvio que ninguém teve nenhuma intenção de remeter a situação ao momento atual, mas é o momento que nós vivemos. Nós temos que nos preparar para uma grande luta que se apresenta a todos os brasileiros, que ninguém venha se omitir. Exatamente, porque a quantidade de armas que entrou no país nos últimos anos foi imensa, né? Eles fizeram uma apreensão de munições, dezenas de caixas fechadas com milhares de munições. Isso a gente está falando de uma comunidade. Imagina se tiver início aí uma operação de maior porte. O que pode vir pela frente ainda. E muitas outras coisas, né? Toneladas de drogas sendo apreendidas. Eu fico pensando, Emílio, 500 quilos, né, de cocaína foram apreendidos anteontem pelos militares do Exército junto com o pessoal da Polícia Civil. Eu fico imaginando, não tem como aquilo ter subido para o morro sem que todo mundo da comunidade não visse. Então a sociedade honesta precisa participar dessa batalha. Nós temos aí os telefones dos disque denúncias, nós temos aplicativos, não é nem aconselhável que o cara de comunidade instale o aplicativo do disque denúncia no seu celular, mas tem os telefones que são anônimos, né? Tem as redes sociais e a sociedade deve participar disso, porque ninguém, tenho certeza absoluta que nenhum pai sério, nenhuma mãe séria que ama seus filhos, que são trabalhadores, querem ver o seu filho mergulhado nesse mundo. Exatamente. Também é importante que os ouvintes não se coloquem em risco, tá? Não façam isso dentro da comunidade dominada por marginal. Espera, vai sair para trabalhar, faz uma denúncia fora da comunidade. Telefona, não precisa se identificar, mas é importante, né, que isso seja feito para poder ajudar aí as forças auxiliares. Não dá para trabalhar sem informação. Sem informação, correto. E essa semana também foram divulgados inúmeros vídeos, né, nas redes sociais, onde muita denúncia de moradores ajudando os marginais que estavam em confronto, ajudando, acobertando, fazendo paredes humanas, escudos. Isso aí é lamentável, né? Porque o trabalhador que trabalha, o povo sofrido do Brasil, não vai se prestar um papel desse. Folha de São Paulo, de 23 de agosto de 2018. Marina reforça a agenda feminina ao visitar Maria da Penha em Fortaleza. Candidata diz que próximo presidente precisa olhar para a mulher. Olha aí a Marina atacando justamente naquilo que se considera o ponto fraco de Bolsonaro. 3 dias após discutir com o candidato Jair Bolsonaro sobre a diferença salarial entre homens e mulheres em um debate na televisão, Marina Silva, da Rede, se encontrou em Fortaleza nessa segunda, 21, com Maria da Penha Fernandes, que se tornou referência no assunto e deu nome à lei que trata da criminalização dos casos de violência doméstica. Marina assinou um documento elaborado pelo Instituto Maria da Penha com diretrizes para enfrentamento da violência familiar, melhora no acesso de vítimas de cidades pequenas a agentes de segurança. Uma das mulheres candidatas a presidente, Marina, aliás, a única mulher candidata a presidente, Marina Silva, tem se voltado a temas de interesse feminino. Marina disse: temos 40% da população que com justa razão está indignada, desencantada com o país. E a maioria dos 40% são mulheres. Hoje, a maioria dos lares, principalmente nas comunidades pobres, é liderado por mulheres, que se veem abandonadas com filhos para criar, disse Marina Silva. Conhecida pelo perfil comedido, a candidata da Rede surpreendeu ao confrontar enfaticamente Jair Bolsonaro na sexta, no debate. Marina também o criticou pelas fotos que tira com as crianças, criando imagens de armas com as mãos. Tá aí a notícia sobre a Marina Silva na Folha de São Paulo e destacando que ela está procurando explorar esse ponto, né? Se encontrar com as mulheres. Marina Silva, amigo Robson, que foi eleita senadora, não assumiu o mandato, foi ser ministra do governo Lula. Né? Lembrando aqui que Marina Silva tem 27 anos de PT. Na internet até fazem uma brincadeira com ela, dizendo que ela é a famosa melancia, verde por fora e vermelha por dentro. É isso aí, Emílio, e como foi dito aqui no artigo, né, está
colocado aí, está posto, está lógico que Marina Silva acredita que o ponto mais fraco de Jair Bolsonaro é a questão dos direitos das mulheres. Ainda que o candidato já tenha deixado claro que não é da alçada dele interferir nas opções dos empresários, mas que pretende fazer cumprir a lei no que diz respeito à igualdade, né? Jair Bolsonaro tem batido bastante contra essa questão de dar direitos para uns em detrimento dos direitos dos outros, assim como outros candidatos também ter feito, né? Mas ficou evidente, como foi dito, que Marina Silva vai usar também da sua condição de mulher para atacar esse ponto fraco aí, considerado fraco, de Jair Bolsonaro. E mais uma vez, no programa passado a gente até comentou, né? Mais uma vez criticou aí as crianças fazendo aquela imagenzinha de uma arma na mão. Isso, quer dizer, isso não seria uma falta de argumento, uma falta de assunto, tantos assuntos importantes, né, para se debater num debate a nível de rede nacional, para passar para a população, um monte de ideia, um monte de melhoria que se pode fazer no país. Eles ficam perdendo tempo com essas besteiras. Quanto a brincar, a fazer gesto de arma na mão, como foi dito aqui, inclusive no outro programa, né, todos nós aqui brincamos de arma, brincamos de polícia e ladrão. Arma de água, pistolinha de água, estilingue. Nossa época não tinha isso, né? E nenhum de nós aqui se tornou marginal porque brincou com pistolas, né? Eu passei 30 anos da minha vida como militar e nunca apontei uma arma para alguém que não estivesse descumprindo a lei. Exatamente, tudo vai da educação aí de cada um, né? Nos Estados Unidos também, a criança lá desde pequeno, né, o pai passa uma educação, um treinamento, né, até para poder aprender, né, olha, isso aqui é uma arma, é perigoso, né, ele vai aprendendo ali, sabe que aquilo ali não é brinquedo, tem a de brinquedo, tem a de verdade, mas tem que passar realmente conhecimento e educação, porque se você privar, a criança vai ficar com aquela curiosidade, vai acabar metendo a mão ali, se vê. Aí sim que acontece um acidente, acontece uma tragédia, porque você não mostra, você não explica, a criança vai lá e mete a mão. Com certeza. Eu acredito que a maior parte dos nossos ouvintes pensa parecido conosco. Não é porque você está com a faca na mão, não é porque você está brincando de arco e flecha que você vai atirar essas flechas contra alguma pessoa. Não é porque você está com a faca na mão que você vai esfaquear alguém. Não é um objeto que comete o crime, né? É a má índole de cada um, é uma má educação. Armas não matam pessoas, né? Pessoas matam pessoas. Exatamente isso aí mesmo. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. Vamos ouvir agora uma música que nosso co-apresentador Robson trouxe diretamente de Belém do Pará, que já tocou aqui outras vezes, mas eu acho que vai virar aí o hino oficial do programa Ordem e Progresso. E tem tudo a ver com a situação atual, né? Exato. Roubaram meu amor pelo Brasil,
Tiraram minha paz e ninguém viu. Levaram do meu bolso a carteira, a ordem e o progresso da bandeira. Roubaram do museu a velha tela, a moralidade da novela, a imparcialidade da imprensa, do simples cidadão a consciência. Roubaram a liberdade de expressar, a privacidade, o celular, a honestidade do Congresso. Cobraram neste circo meu ingresso, roubaram o meu time na final, compraram o juiz e o tribunal, roubaram a poesia da canção e os ideais da revolução. Então tá tudo certo e o que é correto já não vale mais. É a ordem do inverso no Brasil que tanto faz. Então tá tudo certo, o que é correto já não vale mais. É a ordem do inverso no Brasil de quem dá mais. Roubaram o remédio do hospital, a verdade do espaço eleitoral. Roubaram a galinha do quintal, compraram a manchete do jornal. Roubaram as grades da prisão, colocaram nas janelas no portão. Do hino roubaram a pátria amada e a futilidade a idolatrada. Roubaram a consciência ambiental e o verde já não brota no quintal. A água poluída já não presta. Levaram a madeira da floresta, tiraram a vida de inocente, soltaram porque era adolescente. Roubaram a confiança na polícia, armaram um esquema com a milícia. Então tá tudo certo, o que é correto já não vale mais. É a ordem do inverso no Brasil que tanto faz. Então tá tudo certo, o que é correto já não vale mais. É a ordem do inverso no Brasil de quem dá mais. Do futebol roubaram a paixão, da propaganda da televisão. A coca já não mata a minha sede e o crack agora é quem balança a rede. Roubaram a imagem da igreja, eu rezo para que Deus me proteja. Roubaram o dinheiro do projeto, roubaram a ração do meu protesto. Meus amigos já nem vejo mais e a conversa tá nas redes sociais. Roubaram do casal a paciência, levaram da criança a inocência. Cadê o bom exemplo? Não tem mais. Tiraram a autoridade até dos pais, não levaram a chupeta da criança. Foi mais fácil roubar nossa esperança. Então tá tudo certo, o que é correto já não vale mais. É a ordem do inverso no Brasil que tanto faz. Então tá tudo certo, o que é correto já não vale mais. É a ordem do inverso no Brasil de quem dá mais. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21
998826624. 21 998826624. 21 998826624. Metropolitana 1090. Conheça agora um pouco da história dos hinos oficiais brasileiros. Diante das decisões que se apresentam agora nos meses que se seguem, quando os brasileiros terão que se lembrar que há responsabilidade com as suas famílias e com a resolução dos problemas atuais, é mais do que necessário exaltar os nossos símbolos nacionais, bandeira, hino nacional, as nossas cores verde e amarelo. É preciso ainda ressaltar que há ameaças à própria existência da nossa nação brasileira. Pátrias grandes, nações latino-americanas e outras ideias de jirico abundam por aí na mente dos inimigos do nosso país. Nossos campos são mais lindos, nossas matas são realmente mais verdes, mais abundantes, nossas riquezas estão sendo ameaçadas. É preciso que tomemos posições firmes nesse momento. É preciso que o hino, que a bandeira e que outros símbolos nacionais estejam cada vez mais presentes para reforçar os nossos laços. Vamos ouvir o hino nacional. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil,
Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Gostaríamos de agradecer, mandar um abraço aqui aos ouvintes, aos amigos que estão ajudando, aos parceiros aqui do programa Ordem e Progresso, canal online no YouTube, canal Universo no YouTube, Politicamente Incorreto Niterói, revista Sociedade Militar, Riachuelo Tênis Clube, Família Pesadelo de Qualquer Político, Gold Fighters, Muay Thai, Liga de Muay Thai Brasil, e os amigos do YouTube que estão sempre compartilhando, mandando seus recados, seus comentários. Hoje a gente recebeu até uma carta aqui do radialista, jornalista e comendador Zair. Mandou uma carta aqui para o programa Ordem e Progresso. Acabamos de receber. Gostaríamos de agradecer aqui a todo mundo que está ajudando a compartilhar e a divulgar o programa Ordem e Progresso, tá? Deixar o WhatsApp do grupo 21 99882 6624. Opinião, participação, uma crítica, uma sugestão, direto aqui no WhatsApp do programa, tá? E o e-mail do programa, que é programa Ordem e Progresso @gmail.com. Metropolitana 1090. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Participe, ligue, deixe a sua mensagem. Diga qual é o Brasil que você não quer. Sou Cristiane, do Rio de Janeiro, e o Brasil que eu não quero é um Brasil onde educação e saúde não são prioridades. Meu nome é Sueli Borges, de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. O Brasil que eu não quero. O Brasil que eu não quero é exatamente o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Este é um Brasil que eu não quero. Eu não quero o meu Brasil que não tenha emprego, o Brasil que não dá segurança nenhuma, o Brasil adormecido, um Brasil que está regredindo. Nós estamos regredindo, nós já regredimos há uns 10 anos. Então, este é o Brasil que eu não quero. E o Brasil que eu acho que ninguém quer mesmo. Nós precisamos melhorar isso. Este é o Brasil que eu não quero. O Brasil que está aí, que nós estamos vivendo atualmente. Olá, aqui quem fala é o patriota Lucivaldo Assunção, do estado do Rio Grande do Sul. O Brasil que eu não quero é um Brasil onde continue essa Suprema Corte, porque ela é a indecência. Esse STF é a imoralidade plantada na cara do brasileiro. Eles têm que ser retirados e severamente punidos, porque a punição é a bandeira real da mudança. Um forte abraço e fiquem com Deus todos. Cecílio Jorge, patriota Rio de Janeiro. O Brasil que eu não quero é onde o sistema de governo que não deu certo em lugar nenhum do mundo seja o socialismo e o comunismo. O Brasil que eu não quero é onde o STF, que é denominado guardião da Constituição, esteja aparelhado. O Brasil que eu não quero é um Brasil onde não temos escola de qualidade para nossas crianças. O Brasil que eu não quero é um Brasil onde não tenhamos hospitais para atender a população, que paga impostos caríssimos. Enfim, esse é o Brasil que eu desejo, que eu não desejo. Um abraço a todos. Sou o professor José América, do estado do Rio de Janeiro. O Brasil que eu não quero é a extinção dos valores morais, da saúde, principalmente, da educação, da segurança e de outros para o povo de bem. Eu vivenciei o regime militar.
Aliás, governo militar, que nós não tivemos regime militar. E tenho bastante saudades daquele tempo. Muitas saudades. E hoje o país está entregue à quadrilha, à facção criminosa organizada, desde 1986 em diante. Sendo que nos últimos 20 anos veio em ritmo acelerado. Então quero um Brasil diferente, um Brasil da ordem e progresso. Esse é o Brasil que eu quero, não esse Brasil que está aí da desordem e regresso. Shirley, Campinas, São Paulo. Um Brasil que eu não quero. O Brasil que eu não quero é o Brasil de hoje. Esse Brasil mesmo que estamos vivendo. Educação, respeito, religião, tudo era levado mais a sério. Na educação a gente podia até ir lá fora competir. Ciências, física, matemática, alguma coisa nova. Hoje não. Hoje basta você presenciar na escola, obedecer o professor e passar de ano. Né? Na minha época a gente se repetia de ano por notas. Se você era mal criado, lá vinha o castigo. E ninguém morreu por causa disso. Ninguém ficou traumatizado por causa disso. Mas a gente cresceu como adultos melhores. A gente tem que mudar esse Brasil de hoje. Se andar para frente, olhar para trás, eu fico com olhar para trás. E não é um retrocesso, é um avanço. Porque nós estamos perdendo tudo hoje. Bandido, o crime compensa. Você é solto. Estudar não precisa, você passa de ano. Respeitar pai e mãe, para quê? Então, hoje em dia tá tudo errado. Na minha opinião, tá tudo errado. O Brasil que eu não quero é o Brasil de hoje. Eu quero de volta o Brasil de ontem. Olá, meu nome é Fabiano Carvalho, sou do Rio Grande do Sul. E o Brasil que eu não quero é este Brasil que nós temos hoje. Um Brasil onde o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário estão totalmente corrompidos. Há uma pequena fração, uma porcentagem muito pequena daqueles que não estão corrompidos estão ainda tentando lutar por uma justiça, mas a maioria está corrompido, para não dizer todos. Este Brasil que eu não quero, onde os impostos comem todo o nosso salário, do nosso trabalhador, que trabalhamos o mês inteiro, pegamos nosso dinheiro e não temos como desfrutar deste dinheiro, porque os impostos comem todo o nosso dinheiro. O Brasil que eu não quero é este Brasil, aonde o corrupto ele sai rindo da nossa cara da cadeia. Ele sai da cadeia e sai rindo da nossa cara, aonde não há justiça para quem tem dinheiro. Pode roubar, pode mentir, pode fazer o escambau e ainda saem rindo da nossa cara. Este Brasil que eu não quero. Mas o Brasil que eu quero é onde o corrupto, ladrão, mentiroso, aquele que roubou na saúde, que roubou da educação, que roubou do pobre, esse precisa ir preso, esse precisa mofar na cadeia. Esse precisa ter a justiça decretada contra a sua vida, porque ele tirou a vida de muitos. Para mim, Lula na cadeia eternamente. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Realizações da época do governo militar. Enquanto governavam o Brasil os militares, que tinham como principal objetivo impedir que o país se tornasse uma ditadura comunista, tiveram que trabalhar muito para desbaratar grupos terroristas e impedir atentados contra civis que nada tinham a ver com as questões políticas que alimentavam a Guerra Fria em todo o planeta. Veja a lista de atentados terroristas ocorridos só em 1964, 1965 e 1966. Se fôssemos narrar todos os atentados ocorridos durante o governo militar,
seriam centenas. Ouçam e entenda por que os militares em alguns momentos tiveram que agir de forma mais dura para descobrir os planos dos terroristas de esquerda antes que pessoas inocentes fossem mortas. Políticos hoje conhecidos foram alguns dos terroristas presos por sequestrar ou assassinar pessoas em nome da ideologia comunista. Atentados em 1964. 19/7/1964, Guanabara. Para quem não sabe, Guanabara era o Rio de Janeiro da época. Guanabara, uma bomba jogada pela madrugada contra as mercearias nacionais em Pilares, fere o comerciante Antônio Monteiro. 21/10/64, Guanabara. Explode uma bomba na Faculdade de Direito. Não houve feridos. 22/10/64, Guanabara. Bomba no Cine Bruni, na Praia do Flamengo. Mata uma pessoa, ou mais precisamente, o vigia. Dia 1/12/64, Estado do Rio. Explode o sistema de refrigeração do Cisne São Bento, em Niterói. Polícia suspeita de ter sido ato terrorista. Antes, no dia 28 de novembro, houve uma tentativa frustrada de descarrilamento de um trem em Sete Lagoas, Minas Gerais. Atentados em 1965, 15/3/65, Guanabara. Uma bomba relógio de brinquedo foi encontrada no Cine Ópera, na praia de Botafogo. Estava marcada para explodir às 21 horas. Era de brinquedo. 1º de abril de 65, Guanabara. Uma bomba relógio de verdade é encontrada no conjunto residencial do Iapi. Não chegou a explodir. 22 de abril de 1965, São Paulo. Diversas instalações do jornal O Estado de São Paulo são destruídas por uma bomba relógio. A bomba explodiu de madrugada. Não machucou ninguém. 18/5/65, Guanabara. Nos jardins da Embaixada Americana é encontrada uma bomba contendo 8 bananas de dinamite. O DOPS a recolheu. 22/9/1965, Guanabara. 2 bombas explodem na sala dos pregões da Bolsa de Valores, ferindo 10 pessoas. 29/9/1965, Minas Gerais. Explode uma bomba no DOPS de Belo Horizonte. Não houve feridos. 2/10/1965, Guanabara. 2 bombas explodem na sede da OEA, na Praia do Flamengo. Vidraças arrebentadas e muitos danos materiais. 19/10/1965, Guanabara. 2 bombas explodem na entrada principal do Clube Naval. Não houve vítimas. Mas 3 bombas explodiram durante o mês de novembro. A primeira delas de frente à residência do senhor Juraci Magalhães, que por sinal estava em Brasília. A segunda no 3º andar do Ministério do Exército. E a terceira no térreo do Ministério da Fazenda. Nenhuma delas fez vítimas, causando, todavia, danos materiais. Atentados em 1966. 5/3/1966, Guanabara. 2 funcionários do Departamento de Limpeza Urbana encontram na rua Cândido Mendes, misturadas com lixo, 2 bombas tipo granada, que não chegaram a explodir. 31/4/1966, Pernambuco. 2 bombas explodem no Recife. A primeira na sede do DCT, feriu 2 pessoas, e a segunda na residência do então comandante do 4º Exército, General Damasceno, Portugal. 13/6/1966, Minas Gerais. Atentado contra a sede do Instituto Brasil, Estados Unidos, de Belo Horizonte. Elementos não identificados jogaram gasolina no prédio e em seguida atearam fogo. O IEU ficou parcialmente destruído.
29/6/1966, Brasília, Distrito Federal. Às 3h15, explodiu bomba na casa do Thomas Jefferson, causando sérios prejuízos. 25/7/1966, Pernambuco. Atentado contra o Marechal Costa e Silva, no aeroporto dos Guararapes. Bombas explodiram às 8h50 e estavam colocadas numa escarradeira perto da entrada onde são descarregadas as bagagens. Resultado: 2 mortos, o almirante Nelson Gomes Fernandes e o jornalista Edson Regis, secretário de administração do governo de Pernambuco, e mais 13 feridos. Mais de 500 prisões são efetuadas. Quase na mesma hora do atentado no aeroporto, explodiram mais 2 bombas, uma contra a sede da União dos Estudantes de Pernambuco e outra contra a sede da USES. No primeiro atentado, as 2 pessoas saíram gravemente feridas. Então, pessoal, isso aí para deixar claro que a gente tem que ser grato ao governo democrático militar que lutavam contra terroristas, né? Quem explode bomba, isso é coisa de terrorista. Então a gente é grato, viva os militares do Brasil, né, que salvaram o Brasil de virar uma ditadura comunista. E observe que a gente só falou aqui 3 anos, né? Foram 20 anos de governo militar. Então a gente só falou aqui 64, 65 e 66. Tem centenas de outros casos, né, de assaltos a quartéis, assaltos a bancos, bombas, explosões, rajadas de metralhadores, tem muito mais coisa, né? Então fica o registro aí só de 1964, 65 e 66. Mais uma vez aí, parabéns ao Exército Brasileiro por livrar o Brasil de se tornar uma ditadura comunista. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Reflexão de hoje: tudo é possível para quem tem Deus no coração, é o que se ouve por aí. Porém, no livro de João está escrito assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Mas o que significa isso? O que significa ter as palavras de Jesus em si? Significa meditar sobre as consequências de nossas ações e nos perguntar se essas estão mesmo de acordo com a vontade de Deus. Significa que antes de tomar decisões importantes, você se pergunta: isso está de acordo com os princípios divinos? Isso é correto? As consequências serão boas ou ruins? Por exemplo, um pai pensa em comprar um DVD de funk, o tal Proibidão, para dar de presente de aniversário para sua filha de 8 anos de idade. Então ele reflete: com esse CD provavelmente minha filha ficará rebolando e seguindo coreografias sensuais. Será que é isso que Deus gostaria que fosse feito? Será que é isso que Deus gostaria que estivesse sendo ouvido dentro da minha casa? Outro exemplo: o candidato fulano é o candidato indicado pelo chefe do tráfico.
pela milícia local. Será que ao votar nesse cara estarei agindo de acordo com a vontade de Deus? O que você acha disso? Qual é a decisão a tomar? Ter as palavras de Deus dentro de nós é como ter uma régua que mede tudo aquilo que pensamos. É como ter uma fonte de consultas automática sobre o que é certo ou o que é errado. Tendo isso em você, as ações e até os pedidos feitos a Deus serão sempre de acordo com o que Ele quer para as nossas vidas. De acordo com o que vai ser bom para as pessoas ao nosso redor e para a nação como um todo. Lembrando que logo abaixo do texto bíblico que fala sobre ter as palavras de Deus no coração, Deus deixa bem claro que para ser seu verdadeiro amigo é necessário cumprir a seguinte determinação: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Repetindo, assim como eu vos amei, diz Cristo. Bem, o amor de Jesus pelas pessoas implicou em um sacrifício pessoal por elas. Todos nós vimos, e vemos em vários lugares a figura de Jesus Cristo pregado numa cruz. Foi um sacrifício pessoal. Ele deu sua própria vida. No texto em questão, Jesus faz uma analogia. Ele diz que ele é a videira e que nós somos os galhos. Jesus não é o gênio da lâmpada. Ele não veio aqui para que todos nós ficássemos ricos, como dizem alguns religiosos. Jesus era a videira. Uma videira dá frutos. O objetivo de Jesus para as nossas vidas é dar frutos. Frutos de bondade, frutos de amor, frutos de sabedoria, frutos de alegria, frutos de boas decisões. Vivemos um período de decisões. As decisões que vão ser tomadas nesse final de ano podem implicar no que vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos netos nos próximos 20, 30 anos. Concluindo, então, estando sempre ligado e alimentado pela seiva dessa videira, que é a palavra de Deus, os seus desejos serão sempre com o objetivo de dar os melhores frutos. Frutos que visam o bem comum, frutos que visam o resgate, a recuperação de homens que antes eram maus, mas podem se tornar de homens bons. Frutos que podem resgatar as nossas crianças das mãos daqueles que os querem destruir. Frutos que podem libertar nossas crianças das drogas. Frutos que podem livrar muitas pessoas ainda de serem assassinados. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você. Na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Daqui pra frente agora. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Grita isso, grita. Já na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Cante comigo. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ficamos por aqui, encerramos mais um programa Ordem e Progresso. Gostaria de agradecer ao nosso co-apresentador, sociólogo e professor Robson Augusto, ao senhor Antônio do grupo Pesadelo de Qualquer Político, Patriota São Antônio aqui presente com a gente, amigo Geraldo aqui, o comandante aqui da mesa, e a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM, aos guerreiros que ajudam, fortalecem o compartilhamento na internet, a todo o grupo Pesadelo de Qualquer Político, Canal Universo, Canal Online, Politicamente Incorreto, Sociedade Militar, ao Riachuelo Tênis Clube, a nova parceria aí do programa Ordem e Progresso. Riachuelo Tênis Clube, um clube com quase 100 anos de história, fundado em 1935 e agora sob nova direção, voltando aí com força total. Um abraço aos amigos do Riachuelo Tênis Clube. Até semana que vem, se Deus quiser. Deus, pátria e família, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você acabou de ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação de Emílio Alarcon. Ordem e Progresso.